O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Vamos às notícias. E, Miguel, começamos com esta notícia das duas crianças de 3 e 5 anos que foram encontradas sozinhas em Alcácer do Sal. Estão agora a ser observadas no Hospital de Setúbal. É isso que indica a Comissão de Proteção de Menores e Jovens em Risco, o Observador. As duas crianças de nacionalidade francesa foram encontradas ontem, ao final da tarde, à suspeita de abandono. Assim que Notícias avança que os pais já foram identificados. Este é um caso que está a ser investigado pela GNR. O Ministro da Educação esclarece que as provas de monitorização de aprendizagem agendadas para 3 de junho, dia da greve geral, são para manter. Para esse dia está agendada a prova de português. Ora, o Ministro Fernando Alexandre explica que a prova é para manter. Diz também que ninguém vai sair prejudicado. Não, as provas vão realizar-se com normalidade. Se a greve tiver efeitos, obviamente será garantida uma nova oportunidade aos alunos que forem afetados para fazerem a prova, mas não há razão nenhuma para adiarmos. O Ministro da Educação, em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração esta manhã das novas instalações do primeiro ciclo do ensino básico no Colégio Militar em Lisboa. E a cerimónia onde esteve também, Miguel, presente o Ministro da Defesa. Nuno Melo, que voltou a ser questionado sobre a autorização do Governo para a utilização da base das Lajes pelos Estados Unidos, no âmbito da intervenção militar no Irão. O Ministro diz que Portugal fez o que se espera de um aliado. Eu acho que sobre isso está tudo dito. O Governo português, Portugal fez aquilo que se espera de um aliado. O que se espera de um aliado é que se esteja do lado dos outros aliados, mas o que Portugal fez com condições e a utilização da base das lajes foi permitida com condições. Essas condições têm sido cumpridas e, portanto, em relação a isso não há mais nada a dizer. O resto será uma outra retórica que é normal no debate político, mas estes são os factos. Há um comportamento de um aliado que é credível, que é estável, que é previsível, que é elogiado, desde logo, pelos Estados Unidos da América, mas aliado de Portugal que, no exercício das suas funções soberanas, define as condições com que as nossas infraestruturas são utilizadas. No caso da base das lajes, foram utilizadas com condições, as condições estão a ser cumpridas. Nuno Melo, Ministro da Defesa, em declarações aos jornalistas ao final da manhã. O Ministro das Infraestruturas admite que o novo sistema de controlo biométrico que está a causar longas filas no aeroporto de Lisboa é um embaraço. No entanto, Miguel Pinto Luz garante que daqui a cerca de um mês a situação vai estar resolvida. O Ministro reconhece o prejuízo para a imagem de Portugal, diz de resto que já está comprometida, admite que o Governo estava convencido que a situação seria resolvida mais depressa, ainda não foi, mas vai ser. Não queremos comprometer a imagem de Portugal mais do que já foi comprometida, Eu não vou pôr a minha cabeça debaixo da areia, claro que já foi comprometida, eu vejo aquilo que a senhora deputada tem visto e, portanto, e sei do prejuízo para a imagem nacional que está a acontecer em relação a este sistema. E, portanto, nós estamos comprometidos, acreditamos que nas próximas semanas, próximo mês, vamos conseguir mitigar a situação. É essa a convicção do Ministro das Infraestruturas, expressa durante uma audição no Parlamento. Miguel Pinto Luz diz que o Executivo vai investir e está a investir tanto em hardware como em recursos humanos para conseguir resolver o problema. A privatização da TAP não tem qualquer impacto na operação diária da companhia. É isso que afirma o chairman da TAP, Carlos Oliveira, que participa no encontro organizado pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil para debater precisamente a privatização da empresa. E foi aí que Carlos Oliveira deixou a garantia. Mensagem também que acho que é muito importante deixarmos sobre o processo de privatização tem a ver com o facto de que nesta fase ela não está a ter, não pode e não deve ter qualquer impacto na nossa operação diária. Há um esforço muito significativo da Comissão Executiva. Foi isso que disse o chairman da Companhia Aérea, Carlos Oliveira. Marcou também presença o Presidente Executivo, Luís Rodrigues. Defende que a privatização e a integração da empresa num grande grupo de aviação é a solução que, no atual contexto, melhor defende a transportadora. Eu uso o termo prudência para dizer, se fizermos parte de um grupo mais capitalizado, mais estruturado,
estamos em muito melhores condições de nos defendermos deste ritmo de crises externas que vão acontecer, que é inevitável. A outra coisa que está a acontecer em função de todo este ecossistema movimentar-se desta maneira é que, como podem imaginar, gostes ou não estou aqui a praticar nenhuma ideologia, em consequência disto, os fortes ficam mais fortes e os menos fortes ficam menos fortes. E, portanto, o risco para nós não nos defendermos, não estando integrados num grupo, aumenta e eu acho que temos que ter isso em consideração. É isso que diz o Presidente Executivo da TAP, que participou, juntamente com o Chairman da Companhia Aérea, numa conferência organizada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo e da Aviação Civil. Falamos agora das eleições para o Tribunal Constitucional. Estão marcadas para 12 de junho. Data marcada durante a reunião de conferência de líderes parlamentares, ao final da manhã. Os partidos e deputados vão eleger os 4 nomes em falta para os juízes que integram o Palácio Raton, apesar do Chega se ter manifestado contra a decisão. É isso que explica o porta-voz da Conferência de Líderes, Francisco Figueira. O único partido que se opôs ao agendamento dos 4 juízes e não propriamente da data de agendamento, portanto, foi o Partido Chega. O Sr. Presidente da Assembleia da República produziu um parecer no qual defende, digamos, a legalidade jurídica da eleição dos 4 juízes e, portanto, foi entendimento da Conferência de Líderes por maioria marcar a eleição dos 4 juízes, sendo que nunca esteve em causa nem a data nem a eleição dos juízes. A única divergência que houve foi relativamente a saber se deviam ser 4 ou 3. Caso fossem eleitos apenas 3, o acordo entre PSD e PS podia ser posto em causa, porque foi alcançado com base na eleição de 4 novos juízes. Apesar da oposição do Chega, a eleição vai mesmo avançar. Vai ser no próximo dia 12 de junho. As listas têm de ser entregues até 29 de maio. No parecer assinado por Aguiar Branco, o Presidente da Assembleia entende que a renúncia do ainda Presidente José João Abrantes já é definitiva, cria uma vaga que pode ser ocupada nesta eleição do início de junho. O Parlamento discute esta tarde um projeto de lei do Bloco de Esquerda que pretende desclassificar informação relativa à violência política no pós-revolução. Prevê também o regime especial de acesso a documentos referentes às FP 25 de Abril. O Bloco quer criar uma comissão que fica incumbida de organizar a desclassificação dos documentos. Foi tema do explicador desta manhã. O deputado do Chega, Diogo Pacheco Amorim, sim, concorda com a desclassificação de informação, mas rejeita a comissão proposta pelo Bloco. Nós já temos uma quantidade gigantesca de comissões a funcionar junto do Parlamento, com a autonomia administrativa financeira, como também é proposto pelo Bloco de Esquerda, e que tem dado inúmeros problemas e, aliás, agora foi nomeada exatamente pela Conferência de Líderes uma comissão para analisar essas comissões e nós achamos que não é necessário uma comissão. Basta a desclassificação e basta a possibilidade de consulta pública de todos os documentos, que nós nisso sim, estamos de acordo. Ora, o deputado único do Bloco de Esquerda, Fabián Figueiredo, salienta que a criação desta comissão é mesmo importante para garantir a efetiva desclassificação de documentos, embora abra porta à negociação. Nós temos inteira disponibilidade para trabalhar numa solução que conforte uma maioria de deputados na especialidade. Eu alerto só para o seguinte: a desclassificação de documentos e a sua organização em arquivo não é algo que acontece por mera vontade do legislador. E a nossa preocupação é que exista uma comissão temporária que reúne todos os envolvidos neste processo, que tem um mandato de 4 anos para desclassificar e organizar estes documentos. É tema que vai ser discutido na sessão plenária, que arranca daqui a menos de 1 hora, às 3 da tarde, e que antecipamos num explicador que pode ouvir na íntegra em observador.pt. Miguel, faltam cerca de 80 km para o final da 11ª etapa da Volta à Itália em bicicleta. Uma tirada com uma extensão total de 195 km, com 3 contagens de montanha, 2 de terceira categoria, uma de segunda, uma tirada que tem como camisola rosa o corredor português Afonso Eulálio. Conseguiu manter o símbolo da liderança do Giro no contrarrelógio de ontem, pese embora não seja propriamente uma especialidade do corredor português. Mantém uma vantagem de 27 segundos para Jonas Vingegaard. Nelson, tens aqui deitado um olho à televisão, à transmissão da Eurosport. Como é que isto está? 80 km da meta, sensivelmente. Os corredores estão a iniciar agora a primeira de 3
3 subidas até ao final da etapa. O português Afonso Eulálio está no grupo principal do pelotão, está a 1:46 da frente da corrida, mas é também neste grupo que está o Jonas Vingegaard, que é o seu principal opositor, tem apenas 27 segundos de desvantagem para o português. A ver, vamos nesta etapa se mantém a camisola rosa no Afonso Eulálio. Vamos seguir na roda desta 11ª etapa do Giro ao longo dos próximos jornais. Vamos a outras notícias também em destaque a esta hora, Miguel. Uma única para dar conta de que os bombeiros estão a combater um incêndio na zona de Gambelas, no concelho de Faro. Um incêndio que está a ser combatido por perto de meia centena de bombeiros. A informação avançada pela CNN, confirmada pelo Observador, junto ao Comando Regional de Proteção Civil do Algarve. O incêndio começou junto a uma empresa de aluguer de carros e estendeu-se a uma zona agrícola.